Miguel Castilho, que organiza esses encontros de sábado, me pediu para fazer um recorte e eu então resolvi falar sobre crônicas. Mas, evidentemente, se o assunto é esse, eu precisava ter ao meu lado o Humberto Werneck, que além de cronista sabe tudo do assunto e tem um modo eficientíssimo de arrumar as pastas dele do computador. Tudo que eu pergunto ou peço, ele sabe e acha e me manda em nunca mais de 2 segundos. O Humberto está aqui por mais 2 motivos. O primeiro é pessoal, embora não seja o mais importante. Foi ele que, há muitos anos e sem pretensão, estimulou o meu gosto pela crônica, falando muito sobre o assunto, e uma vez ele me recomendou um livro do Otto Lara Rezende, de perfis. Não são exatamente crônicas, mas são perfis que são reunidos num livro chamado Príncipe e o Sabiá. Depois, quando eu cheguei ao IMS, em 2009, eu passei a conviver com o encantamento do Flávio Pinheiro pelo cronista Paulo Mendes Campos, cujas crônicas o Flávio tem organizado nas últimas edições. O segundo motivo que traz o Humberto aqui, eu digo daqui a pouco, porque antes eu preciso fazer uma comunicação. O que eu quero dizer é que ao longo dos últimos 8 anos, nós fizemos a catalogação e digitalização dos mais de 3.000 recortes de jornal do arquivo de Paulo Mendes Campos, dos mais de 4.000 do arquivo de Raquel de Queiroz, além de uma quantidade ainda maior de Otto Lara Rezende, que além de crônicas do período em que colaborou na Folha de São Paulo, tem muitas reportagens, entrevistas e até mesmo crítica de cinema. Esse material todo, descrito e digitalizado, está todo disponível na nossa base de dados, mas reconhecendo os pesos pesados da crônica que, vamos dizer, habitam o nosso acervo, nós queríamos dar mais visibilidade ao conteúdo. Então, nós decidimos construir um portal da crônica brasileira, que pretende ser mais abrangente, unindo acervos de cronistas de instituições diversas. Esse, então, é o segundo motivo que traz o Humberto aqui, porque ele será o editor do portal, que vai entrar no ar ainda este ano. Humberto vai escrever 2 artigos mensais com o objetivo de jogar luzes sobre as 3.500 crônicas que estarão disponíveis por ocasião do lançamento, além de fazer as sugestões que ele julgar necessárias. Eu queria então mostrar a vocês rapidamente só como só para dar uma ideia do que é a nossa base de dados. A gente tem na base isso aqui, são os recortes, e abaixo vocês têm a descrição de data, do gênero, de conteúdo, e ainda há uma página atrás que eu não trouxe a outra imagem. Mas esse conteúdo, ele está nesse formato de base. E, naturalmente, ele é muito mais pesquisado por especialistas ou por estudiosos. E a ideia de criar um portal foi, como eu já disse, de tornar esse material mais acessível e mais atraente. Então, aqui está, e isso é em primeiríssima mão, a página. Isso aqui é um PDF, a gente não pode navegar, mas essa é a home do portal. E então nós vamos ter ali, onde vocês veem aquela foto, a gente vai ter ali o artigo do Humberto, cujo nome, o título da coluna vai ser Réis do Chão. E ali ele vai então escrever sobre qualquer uma das crônicas, e aí
ele vai escolher se vai ser temática, se vai escolher uma determinada crônica, enfim, ele vai ficar inteiramente à vontade para escolher todo esse conteúdo e para escolher alguma coisa, um aspecto desse conteúdo. E abaixo tem ali os infogramas, que é a última parte, em que vocês veem os autores e os temas. Então ali vai ser possível fazer um outro tipo de navegação, escolhendo os temas. Se você clicar, por exemplo, em um dos temas, você vai cair direto na página com crônicas sobre esse tema escolhido. A mesma coisa sobre o autor. Clicando no autor, você vai cair autores, você vai conhecer todos os autores que estarão no portal. Por enquanto, serão esses. Os desenhos são do Cássio Loredano. Então, nós vamos começar com Raquel de Queiroz, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Clarice Lispector, Antônio Maria e Rubem Braga. O Rubem Braga, como eu avisei, nós vamos fazer uma parceria e o nosso primeiro parceiro será a Casa de Rui Barbosa, que tem mais de 10 mil recortes de jornal de Rubem Braga. E o Braga é um cronista que constitui, como Humberto escreveu no perfil que fez dentro do site, é um caso singular de fidelidade ao gênero que praticou em regime de radical monogamia. E o Antônio Maria e Clarice Lispector não são do nosso acervo, quer dizer, o Instituto tem uma parte do acervo de Clarice, pequena, mas preciosíssima, porque são os únicos manuscritos de Clarice. Mas crônica não temos. Por outro lado, ela não podia ficar de fora desse projeto, nem o Antônio Maria. Então, nós tivemos que ampliar e tornar o projeto mais complexo, porque a ideia original era ter autores nossos, mas diante dessa realidade a gente teve que abrir, o que é muito bom. Então, aqui, se você clica no perfil da Clarice, você vai cair aqui no texto escrito pelo Humberto, e abaixo você tem 3 crônicas de Clarice. Logo ao final do perfil você tem, na verdade, a cronologia e depois 3 crônicas e um botão ver mais, e aí você vai para todas as crônicas de Clarice. Paulo Mendes Campos. Aqui já é quando você escolhe uma crônica. Se você escolhe a crônica talvez, você vai para a página, lê a crônica que está transcrita, embaixo tem um recorte de jornal, de maneira que você tem acesso ao texto original, e essa transcrição é para ser vista no celular. Então, lá na primeira página, eu esqueci de chamar a atenção, mas posso voltar, a gente tem lá em cima, vocês estão vendo à direita, crônica do dia. Então, cada dia você faz a inscrição, né, se cadastra, e cada dia você tem acesso no seu celular a uma crônica, especialmente escolhida para aquele dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na frente. Não, era só isso que eu queria mostrar, quer dizer, uma notícia breve. Nós ainda estamos finalizando e essa peneira fina no final é muito trabalhosa, mas a gente já consegue navegar um pouco e ver que o site vai funcionar bem com esse número de 3 mil para iniciar. E a ideia, quer dizer, isso é realmente só um começo. Depois a gente vai ampliar o número de cronistas e de instituições que queiram se associar a nós com seus respectivos autores. Bem? Então, eu agora quero deixá-los com o Humberto, vou me sentar lá para assistir, porque ele vai falar sobre crônicas, mesmo e cronistas, e sobre o que ele quiser. Bom, muito bom dia. Eu queria começar agradecendo de novo a Elvin pelo convite para participar desse portal, a Flávio Pinheiro também. E se competência eu não tiver, eu terei pelo menos uma paixão muito grande por esse gênero. Né?
e é claro que não vim aqui falar de mim, mas eu queria dizer que eu faço parte de uma geração para a qual a crônica foi algo importante no momento de formação. Aí eu estou me referindo a meados final dos 50, começo dos 60 do século XX, né? E, enfim, esse foi um momento brilhante em várias coisas no Brasil, na cultura brasileira, custa lembrar. Foi ali mais ou menos no começo dos anos JK, que não só por causa do JK, surgiram coisas muito, muito importantes na cultura brasileira nesse momento. Você tinha o cinema novo, você tinha a bossa nova, tudo era novo, né? Inclusive eu, nessa época. O teatro também teve momentos importantes, a arquitetura nem se fala com Brasília. Enfim, havia uma esperança que hoje está meio perempta, né? De que o Brasil fosse dar certo. E uma das coisas que faziam parte disso era um movimento não organizado, mas muito forte, em torno da crônica. Eu volto um pouquinho atrás, se fosse um filme, agora dava aquela coisinha assim, voltava lá atrás, né? A crônica, vocês vão me permitir chover um pouco no molhado, expressão, aliás, que está lá no meu dicionário de lugares comuns. A crônica é apresentada, às vezes, como um gênero brasileiro. Não é um gênero brasileiro. Como se sabe, ele é um gênero francês, que surgiu com o nome de feuilleton, folhetim, e que em 1852 veio ter o Brasil, trazido aí pelo Francisco Otaviano, aquele que passou a vida em Brancadouro, em Plácido Repouso adormeceu. Aquele dá nome àquela rua que liga ali Ipanema a Copacabana. Né? E esse gênero chegou aqui como folhetim, não tardou a ganhar o nome de crônica. Acho que, se não me engano, foi Machado de Assis, o primeiro cara que usou esse nome, e pegou rapidamente. Né? Com o próprio Francisco Otaviano, com José de Alencar, com Machado, e fincou raízes. E passou por alguns momentos, aos quais vou me referir muito rapidamente, momentos importantíssimos de evolução. Um deles na virada do século com João do Rio, que é um autor que está hoje sendo redescoberto. Né? João do Rio, que, entre outras coisas, foi inventor na imprensa brasileira da reportagem. Essa coisa que desapareceu agora, foi ele que inventou. Né? E ele era um raro jornalista que saía para a rua, ele via as coisas e, a partir dali, ele fazia não só as reportagens dele, como também crônicas, observações. E o que é a crônica, se não isso? Né? A observação da vida, das suas aparentes insignificâncias e a transformação disso numa coisa menos perecível. Né? Bom, a gente entra no século XX, a crônica tendo sempre um grande número de cultores, e ela vai passar por um solavanco positivo com Rubem Braga, aí no começo dos anos 30. Rubem Braga, aos 19 anos, ele se torna cronista de uma forma um pouco casual. Ele foi chamado para substituir um irmão que trabalhava num jornal em Belo Horizonte, no Diário da Tarde, e fez lá uma reportagem de estreia sobre uma exposição de cães, um desfile de cães, uma coisa tão diferente, tão fora da caixinha, que imediatamente perceberam que tinha ali um talento para crônica, e ele se tornou cronista em seguida e não parou mais. Ele foi, assim, digamos, o grande fundador da crônica brasileira moderna. Essa, que se nós não inventamos, tem uma cara brasileira. Né? Eu costumo fazer uma comparação com o futebol. Nós não inventamos o futebol. Né? Mas nós demos ao futebol, estou falando do antigo futebol, não desse agora, nós demos a ele uma cintura que não era exatamente dos ingleses que inventaram esse futebol. Né? Ela se aclimatou muito bem. Eu não tenho condição de dizer
do jeito que ela é feita, que ela seja praticada só no Brasil, mas ela tem uma carinha muito brasileira. E ela tem também uma popularidade que passa ao largo do interesse só agora despertado da academia, das universidades, né, por esse gênero, que é um gênero subestimado, colocado lá para baixo. Isso tem a sua origem lá um pouco no folhetim francês, né, que o nosso reproduziu no começo tal e qual. O que era o folhetim? Era um balaio com pequenos textos, com charadas, com poeminhas. Era um x-tudo literário, jornalístico literário, posto ali. Importante, na parte de baixo da página. A pessoa não precisa ser jornalista para saber que a parte de baixo da página ela vale menos do que a de cima. Ela ocupa esse lugar que os franceses chamavam a isso, e chamam ainda, tá um pouco em desuso, chamam rez-de-chaussée, que é o resto do chão. O resto do chão, que viria mais tarde dar título do melhor que já se escreveu sobre crônica no Brasil, que é A Vida ao Resto do Chão, de Antônio Cândido. Né? Esse resto do chão vem por aí. E pode ser visto também, eu vejo com uma maneira positiva, que é uma entrada. É uma entrada numa leitura. No caso aí do jornal, e depois mais do que isso. E a minha geração, ela é uma geração que comprovou isso. Quando, nos anos 50, meados dos anos 50, quando eu entrei no colégio, isso vale para qualquer brasileirinho da época, os livros de português, as antologias, eram coisas tremendamente envelhecidas, empoeiradas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. No meu colégio, por exemplo, em Belo Horizonte, se aplicava nos alunos um livro de Raul Moreira Leles, livro de português. Poderia ser, enfim, havia outros, mas esse aí era dos mais cotados. Né? O que tinha nesse livro, dado lá para essa moçada de 11, 12, 13, 14, 15 anos? Você tinha um time no qual o autor mais recente, ou não tinha nenhum vivo, acho que só Guilherme de Almeida, que também, cá para nós, não é uma escolha brilhante como autor brasileiro vivo daquele momento, né, dos anos 50. O mais jovem, o mais recente que havia lá era Mário de Andrade. Para vocês terem uma ideia, Mário de Andrade morreu 10 anos antes desse momento. Ele morreu em 45, o ano que eu nasci, aliás. E era a coisa mais novinha que tinha ali, era um poema dele, que não dos melhores também, era um poema chamado Manhã. Né? A gente, se quisesse, deixava o chão sem formiga, umas coisas assim intrigantes. Mas você tinha ali Vicente de Carvalho, Herman Lima, Bilac, esse conhecido, Luiz Carlos, Nuno de Montemor, que é um português que eu nunca tinha ouvido falar, Rui Barbosa, olha só. E por aí vai. E, de repente, alguns professores mais antenados naquele momento, não só em Minas, em todo o Brasil, começaram a aplicar nos alunos umas novidades. Isso foi possível, em parte, porque surgiu no Rio, em 1960, uma editora chamada Editora do Autor, que foi um improviso empresarial de Rubem Braga e Fernando Sabino. Acho que vocês conhecem a história. Chegou ao Brasil, nesse ano de 60, o Jean-Paul Sartre, com a Simone de Beauvoir. Eles estavam vindo de Cuba. A Revolução Cubana era uma coisa muito recente, né? E o Sartre estava escrevendo para um jornal francês, se não me engano, o France Soir, escrevendo reportagens sobre Cuba. E o Fernando e o Rubem Braga falaram assim: você não quer publicar isso no Brasil, em livro? Ah, mas em que editora? Eles se entreolharam assim e criaram ali, no ato, uma editora que ganhou esse nome. Pegaram as reportagens, dividiram entre os amigos que sabiam francês,
Então, o livro foi traduzido num mutirão, foi impresso num mutirão, e estava em 15 dias o livro estava nas livrarias, foi um grande sucesso. Junto com esse livro, tem duas peças que um pouco desapareceram, não sei se você sabe disso, Elvio, que eram matérias jornalísticas de Fernando Sabino e Rubem Braga, que tinham viajado naquele ano de 60 a Cuba, acompanhando o candidato à presidência Jânio Quadros. Então, eles escreveram coisas e botaram o livro. Depois, eu acho que por alguma razão se arrependeram, e nas edições subsequentes já não voltou isso aí. Pois bem, a ideia da editora do autor, como o nome diz, era publicar os próprios editores ali. Em vez de entrar numa fila, disputar uma vaga, o que era prestigioso na época? Você tinha a José Olímpio, você tinha a Civilização Brasileira, editora Civilização Brasileira, do N. Silveira, que começava a ser um pouco o que é hoje a Companhia das Letras, em termos de potência, em termos de prestígio, né? E eles, então, lançaram livros deles mesmos. Do Fernando foi O Homem Nu, de Rubem Braga foi A Edith Copacabana. Publicaram também o Paulo Mendes Campos. Publicaram, deixa eu ver, entre outros cronistas, na primeira fornada, foram esses aí. Mas logo, assim, Drummond, com A Bolsa e a Vida. Isso foi um pouquinho adiante, foi em 62. De uma hora para outra, você tinha livros muito bem feitos, graficamente. Eles tinham, entre outras, uma capista genial, que era a Bia Feitler, que é uma brasileira que trabalhava na Harper's Bazaar, em Nova York, fazia coisas lindas, antológicas todas, né? E, para a minha geração, havia uma novidade, porque até então, o escritor, para a gente, era uma pessoa morta, muito morta, há muito tempo, né? Em geral com barba, né? E aquela coisa mofada, né? Por melhores que fossem os livros, sabe? Era uma Machado de Assis, aquela coisa meio já na posteridade, né? E de repente você tinha autores que estavam não só publicando livros, mas estavam publicando crônicas. Na minha casa e em várias outras se comprava uma revista a partir de 1952 chamada Manchete, que foi uma revista fantástica. Quando eu me lembro disso, toda semana, sem falta, você tinha ali ninguém menos que Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, e de quebra você tinha um que perto deles fazia uma figura assim um pouco apagada, que era Henrique Pongetti, que um pouco desapareceu no pó da estrada. Não sei, Elvia, se é uma pessoa que mereceria uma olhada para ver se parava em pé. Você tinha, além disso, na revista Cruzeiro, a Raquel de Queiroz, que ocupava uma última página, inesquecível, né? Tinha um desenho, uma coisa assim meio esfumada. Assim, né? A gente vai ver aí onde está todas reproduzidas aí. Tinha uma cara, né? Assim como você tinha a cara de cada... em geral, as colunas tinham nome. Do Fernando Sabino, por exemplo, era Aventura do Cotidiano. Tinha essa coisa na revista Manchete. Ao mesmo tempo, você tinha no Correio da Manhã Carlos Drummond de Andrade, escrevendo 3 vezes por semana. 3 vezes assinando, vejam só, Carlos Drummond de Andrade assinava CDA, por decisão dele. E assim foi até 69, quando ele sai e vai para o Jornal do Brasil, e aí houve essa exigência de que ele usasse todo o nome dele. Né? Quem mais você tinha? Você tinha Nelson Rodrigues. Você tinha um irmão de Nelson Rodrigues, que hoje está bastante esquecido e que a companhia que a editora do autor publicou a uma certa altura. O irmão de Nelson Rodrigues, um magnífico, chamado Mário Filho. Era um cara que escrevia sobre futebol. Ele tem pelo menos um livro fantástico que merecia voltar. Né? Que assim como o Nelson, ele pegava muito mais do que o jogo, do que a bola, do que aqueles 22 em campo ali. Você tinha Cecília Meirelles, você tinha Antônio Maria, que é uma figura que Elvia teve a excelente ideia de trazer para esse portal, que é uma figura muito desconhecida.
vou falar um pouquinho dele mais adiante, né? Você tinha... Gozado do Otto, não. O Otto ele se tornou cronista mais adiante, no final da vida. No final da vida, no que foi, também quero falar disso, se antes não levantar aquele cartão para mim. Ele foi um fenômeno, né, nos anos 91, 92, quando ele morre. Pois bem, então, nós tínhamos, além daquelas leituras, de uma prosa descarnada, moderna, inteligente, lírica, valiosíssima, né? Você tinha as figuras. Eu me lembro em Belo Horizonte como foram esses escritores lançar um monte de livros, que havia em outros gêneros também. Vinícius de Moraes foi lançar uma antologia poética. Vinícius de Moraes, ninguém menos, não é? Você tinha um escritor de carne e osso na sua frente, que não correspondia a essa figura a qual me referi aqui, né, desse velho empalhado. Você tinha... Eu lembro do Fernando Sabino de mocassim em Belo Horizonte, em 1960. Isso era uma coisa extraordinária. Causava mais furor do que talvez o próprio livro que ele estava lançando. Você tinha Stanislau Ponte Preta, que foi um humorista, eu acho muito datado, mas dele alguma coisinha ficou, né, que na época fazia um enorme sucesso. Pouco adiante com o FEBEAPA, Festival de Besteira que assola o Brasil. Não, um pouco melhor do que o festival de hoje, que assola o Brasil de hoje. Mas, enfim, então eu sei de muita gente que se interessou por literatura, que entrou por esse resto do chão da literatura para ir para leituras mais exigentes via crônica. Isso não é pouco. Né? Tem muita gente formada nisso. Mas havia outros nomes que eu estou tentando me lembrar. Esse papel aqui me lembra tudo. Você tinha no Jornal do Brasil um pouco adiante, aí já nos anos 60, final dos 50, finalzinho dos 50, você tinha José Carlos Oliveira, Carlinhos Oliveira, que acabou virando uma figura muito folclórica na Zona Sul carioca, mas que é um excelente cronista. Não sei se o portal algum dia vai se interessar por ele. Ele está editado, mal editado, cá para nós, uns catataus desse tamanho que fizeram depois da morte dele. A pessoa não pode morrer que eles fazem isso. Você tinha algumas pessoas, alguns cronistas que tinham grande leitorado, vamos dizer, e que um pouco sumiram, como Eneida, uma escritora paraense, muito interessante ela. Você tinha a Elzy Lessa, que escreveu milhares e milhares de crônicas enquanto criava o filho, que é o Ivan Lessa, não menos cronista, Ivan Lessa, né? dessa geração aí dos anos 60, 70. E mais Manuel Bandeira, sem dúvida, Rubem Braga. De toda essa gente, você tinha talvez dois que eram monogamicamente cronistas, porque a atividade da crônica, para a maioria dos autores, ela sempre foi um ganha-pão adicional. Ninguém vive de direito autoral, muito pouca gente. Antes do padre Marcelo, né? Hoje não tinha isso. Então a pessoa dava um jeito de descolar uma crônica e fazia um pouco na rebarba da sua atividade central, né? Para o Manuel Bandeira era isso, para o Carlos Drummond de Andrade era isso. Embora levassem bem a sério também essa atividade, né? Mas havia dois cronistas em estado puro, que é o Rubem Braga. O Rubem Braga é um sujeito que o casamento dele com a crônica, ele só pulou a cerca para fazer alguns poemas que estão hoje reunidos num livrinho que chama Livro de Poemas. Tem esse título nada criativo, né? São poemas bons, sem nada de excepcional. E o Antônio Maria. O Antônio Maria que morreu cedo, ele morreu aos 43 anos de um infarto, numa madrugada, na porta de uma boate em Copacabana, que já fala um pouco do que era a vida desse homem. Mas brilhante, absolutamente brilhante.
É difícil imaginar como é que ele conseguia produzir alguma coisa no ritmo em que ele trabalhava. Eu estou dizendo aqui de um cronista, não era o único, produzia uma crônica por dia, em largos períodos da vida. Largos períodos da vida. Não vou me comparar com ninguém, não, mas se eu faço uma crônica semanal, eu sei o que me custa. Tá? E espero que não custe tanto assim para quem lê, mas para mim é uma encrenca. E o sujeito produzir uma daquelas por dia. E aí entra a coisa do valor da crônica. Quando você lê uma crônica, você imagina uma situação que é mais ou menos recorrente e quase unânime. Um cara afobado escrevendo um negócio com um olho aqui e outro no relógio. Antigamente ele tinha que levar numa redação de jornal, ou então, se ele era uma pessoa já de um certo estofo, assim, o jornal mandava pegar. Então estava o Rubem Braga lá arrematando um negócio e o cara do jornal ali já do lado para levar aquele papel. Né? E, no entanto, algumas dessas coisas produzidas com que em jornalismo, em cultura de redação de jornal, a gente chama de bafo na nuca, e é um pouco bafo na nuca, é o redator-chefe ali que traz de você, solta esse negócio, não, essa matéria e tal. Muitas dessas coisas que é um mar de papel, né, permaneceram, ganharam uma permanência que contraria e desafia as avaliações segundo as quais a crônica é uma bobagem. Antônio Cândido, cujo artigo eu recomendo muitíssimo, que é esse, A Vida ao Resto do Chão, que está num livro chamado Recortes. Eu não sei se esse livro foi reeditado. A última vez que saiu foi pela companhia em 93. Não, tem sim, eu acho que tem uma reedição. É uma coletânea de escritos na imprensa. Ele fez esse artigo para sair num livro que é uma consequência positiva, é um herdeiro um pouco desses livros lá da editora do Doutor, que se chama Para Gostar de Ler. Eu estou vendo, tem várias pessoas aqui, você, por exemplo, deve ter lido isso no colégio. Todo mundo lia, nos anos 80, nos anos 90, não há quem não tenha lido isso aí. E era uma peneira finíssima, pelo menos esse começo da coleção. Foram 5 livros, você tinha ali Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. O que vocês querem mais? Umas edições feiozinhas da Ática, uma coisa meio papagaiada e tal, mas, enfim, coisas boas. Eu vi dentro da minha casa, meus filhos se criaram um pouco na leitura desses livrinhos. Né? Pois bem, nesse artigo, o Antônio Cândido, ele deixa claro, quer dizer, não é um gênero de, vamos dizer, de primeira necessidade. Ele não usa essa expressão, mas a crônica não é um gênero de primeira necessidade. Ele não é você não imagina, dizer, uma pessoa ganhar o prêmio Nobel porque escreveu crônicas maravilhosas. Nem que fosse o Rubem Braga. Não tem isso. Para começar, você não tem muito a coisa da tradução da crônica. É uma coisa um pouco rara ainda. Né? Não acontece muito isso. No entanto, você tem uma produção cronística que tem uma permanência muito maior do que gêneros que são avaliados com um respeito completamente diferente. Né? O sujeito olha para um romance com um respeito que ele não demonstra em relação ao, sei lá, de Copacabana, de Rubem Braga, que é um livraço, né? Bom Dia para Nascer, de Otto Lara Rezende. Pois então, aquela coisa escrita ali, nessas circunstâncias muito, muito difíceis, muito estressantes, elas podem se revelar coisas, leituras deleitáveis em oposição à maioria que é deletável. Né? Você tem essa... Enfim, e a academia resistiu muito tempo a considerar isso aí, que é eu acho que, no mínimo,
tinha de ser considerada como um gênero que fascina o povo brasileiro. Que tem não só acho, porque seja uma coisinha pequena que sai ali no jornal. Né? Só hoje está se começando a estudar para valer. A propósito, o Guilherme Tawil, que é um talentoso jovem cronista, ele está começando uma dissertação de mestrado exatamente sobre Antônio Maria, que pretende ser uma primeira grande consolidação, tá, do melhor de Antônio Maria. Fez a cronologia de Antônio Maria para o Copão. Sim. Então, sim, eu esqueci de falar que nessa época de ouro da crônica, lá uns 50, 60, você tinha uma coisa absolutamente impensável hoje. Você tinha na Rádio Ministério da Educação, que eu nem sei se existe ainda, ou se existe, se alguém liga o rádio para aquilo, você tinha um time de cronistas, eram 7 cronistas, você tinha um por dia, muitas vezes na voz ali de Paulo Otrani, menos, gente assim, você tinha Drummond, você tinha Rubem Braga, Fernando Sabino, Mendes Campos, Diná Silveira de Queiroz, que é uma cronista menor, mas estava por ali, e Cecília, Bandeira, não é? Pois bem, eu falava do Antônio Maria, nessa conversa mais do que descosturada aqui. O Antônio Maria, ele foi também um cara que só fez crônica. E a pulada de cerca dele foi para fazer música. Ele é responsável por algumas das coisas mais notáveis da música popular brasileira, como Manhã de Carnaval, não é? Ninguém Me Ama. Aliás, dizem que ele entrava uma vez numa boate e o maestro lá do conjunto, tudo música ao vivo, o cara viu ele entrando e resolveu puxar ele no saco, né? E começou a tocar Ninguém Me Ama, e ele pegou o microfone e cantou: Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Esse era Antônio Maria. Homem de grandes amores, né? Ele foi uma paixão entre outros, da Danusa Leão. Conta-se uma história, não sei se com a Danusa, de que ele era um homem gordo, mal vestido, suarento, não era bonito de forma alguma. Ele não tinha, assim, por fora, grandes atrativos, né? Visíveis, né, claro. E ele virou para a moça e disse assim: não julgue pelas aparências, me dê 15 minutos. E levou. Conheço pouca gente capaz disso aí. Enfim, mas que diabo de coisa é essa crônica tão falada e tão mal falada também, né, por alguns. Uma vez perguntaram isso por Rubem Braga, isso é um super lugar comum em conversa sobre crônica. Perguntaram a Rubem Braga, que era um homem de pouquíssimas e exatíssimas palavras. Mas afinal, o que é crônica? Ele disse assim: olha, se não é aguda, é crônica. Ele se saiu com essa. É um gênero, eu nunca vi alguém que conseguisse, nem mesmo Antônio Cândido, pegar sintetizar bem o que é o espírito da crônica. Ele chegou perto disso. Antônio Cândido diz que a boa crônica é uma conversa aparentemente fiável, sabe? Você lê aquilo, às vezes, com a impressão de que você está comendo um algodão doce, que é uma coisa volumosa até, mas que não tem uma substância, mas tem. E a boa crônica, essa opinião minha, eu acho que a boa crônica, muitas vezes, ela é alguma coisa que você não consegue contar tudo. Façam essa experiência, né? Uma vez eu organizei uma antologia de crônicas para a Companhia das Letras, uma Boa Companhia Crônicas. E botei lá do Rubem Braga, foi uma parada torta escolher um Rubem Braga, que podia escolher quase tudo. Viúva na Praia, chama-se a crônica. Você lê aquilo, você é rigorosamente incapaz de contar para alguém o que você começa a rir, o que é isso aí? Aí você vai contar, você se perde. Você não consegue. Porque aquilo tem que ser contado exatamente com aquelas palavras, com aquelas elipses, com aquelas sombras, com aquelas luzes, daquele jeito.
Isso separa radicalmente, a meu ver, deveria encerrar uma conversa segundo a qual a crônica seria um gênero jornalístico. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que a crônica tem de jornalístico simples fato circunstancial de que é publicado num veículo jornalístico. Estou falando sempre da boa crônica. Claro, a maioria, como eu disse, é deletável. Estou falando só do deleitável. São textos em que a maneira de dizer alguma coisa frequentemente é tão ou mais interessante do que a coisa que você está dizendo. Ora, se o meio de expressão é mais interessante do que, vamos chamar o conteúdo, reduzindo bem assim a coisa, nós estamos falando de arte. Não é? A crônica, então, ganha aí um estatuto de arte, que, a meu ver, tem em muitíssimos cronistas. Pega aí o Amor Acaba, de Paulo Mendes Campos. Pega o antigamente de Pavão do Rubem Braga. Pavão do Rubem Braga, meu Deus do céu, que é aquilo, não é? São coisas, saíram no jornal, foram escritos com bafo na nuca. Sim. Agora, aquilo tem uma permanência, tem uma capacidade de durar muito superior, repito, há muito romance escrito ali durante 5 anos, o cara suou em cima daquele troço e que um pouco desapareceu, né? Eu, quando penso na boa crônica, eu me lembro um pouco do poeta Ezra Pound. Em geral, só é lembrado pelos concretos, né? Pelos irmãos Campin. O Ezra Pound dizia uma coisa, dizia assim, que literatura é uma notícia que continua a ser notícia. Não é? Quantas coisas você lê no jornal que no minuto seguinte aquele negócio foi embora, desapareceu, sabe? No entanto, você pega um palmo de prosa solto ali naquele jornal, publicado há não sei quanto tempo, no caso de Machado de Assis, há um século e meio, sei lá, você vai ler aquilo e o negócio está vivo, não tem uma ruga, sabe? Tem um frescor que muita coisa produzida hoje em nome da literatura não tem, sabe? É uma o dia do Pound. O João Paulo Cuenca, que aliás fazemos hoje, João Paulo Cuenca, que além de romancista, é um bom cronista, né? Ele vê a crônica como um pingente do jornal. Quer dizer, o jornal tem aquilo, mas tem também um pingente que é notável, né? Existe, para alguns, não poucos, uma má vontade em relação a isso, né? O Ledo Ivo, o poeta alagoano, né? Alagoano. Ledo Ivo escreveu uns textos, um texto sobre o Otto Lara Rezende, em que ele meio derruba o Otto Lara Rezende. Diz assim, a crônica é um gênero anfíbio que, pertencendo simultaneamente ao jornalismo e à literatura, já está enganado, né? Assegura a notoriedade e garante o esquecimento. Como garante o esquecimento? Sabe, você pensa aí no Antônio Maria, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e tal, né? Então, como disse alguém, é um ledo e Ivo engano, esse negócio aqui que ele disse, né? Essa confusão com o jornalismo, ela tem propiciado assim, enfim, alguns equívocos, né? Os jornais hoje estão cheios de colunas, né? Você pega os jornais, o jornalismo caminhou para essa coisa como nunca, né? Tem jornal que tem mais colunas do que, sei lá, o Partenon na Grécia, né? E o cronista lá no meio disso. Mas você pega aí um Veríssimo, né? Você pega um Ivan Anjo,
para quem eu tiro meu chapéu, são pessoas como eu vou dizer isso? Não será dito. Tá ficando difícil, né, gente? Mas olha só, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu falei da crônica como arte, modo de dizer. Né? Eu quero, assim, enfatizar bastante isso. O jeito de dizer, o jeito de dizer uma determinada coisa, isso muda tudo. Né? O exemplo que eu costumo ver é sempre o mesmo para mim, que é o Grande Sertão Veredas. Se o Grande Sertão Veredas não for contado com todas aquelas palavras, e são muitíssimas, né, no livro fluvial como o Grande Sertão, né, aquilo vai virar o quê? Você vai reduzir aquilo a história de um vaqueiro travesti. Né? Você vai apequenar a coisa. Uma pessoa que viu muito bem a crônica e é mal conhecida essa intervenção dele é Décio de Almeida Prado. Eu nem sei se todos conhecem Décio de Almeida Prado, que é um homem notável, se aplicou muito ao teatro. Ele pertenceu ao grupo Clima, que é o grupo de Antônio Cândido, de Paulo Mendes Gomes, só graúdos, né? No livro dele, chamado Seres, Coisas, Lugares, ele faz uma tentativa de crônica à la Rubem Braga, uma coisa assim. E olhem só o que ele escreve. Que a crônica dá ao leitor aquela sensação de algo, a boa crônica, né? A sensação de algo que está se improvisando magicamente perante os nossos olhos. O cronista, se tem algum fim, algum objetivo, o pressuposto é que não tenha nenhum. Deve conduzir a ele sem que percebamos. Movido aparentemente pelo método menos metódico que existe, que é o assunto, puxa assunto, palavra, puxa palavra. Eu acho que é muito isso, sabe? Isso dá ao leitor a sensação de que aquilo realmente está sendo feito ali, não só na frente dele, como só para ele. Né? A boa crônica, você lê e te dá uma ideia de que você tem uma relação de cumplicidade com o autor. Tanto que muita gente fala assim, meu cronista é fulano, meu cronista é meu fulano. Né? As pessoas vão atrás do seu bom cronista. Sem aquela reverência de quem vai atrás do Tolstói, não sei quem. Né? Então, essa maneira, essa pegada, a crônica, eu acho que é muito isso. Ela é uma pegada diferente, uma pegada mais leve. Nem por isso, não necessariamente uma pegada destituída de substância, né? Drummond, que foi um notável cronista também, né? Ele fica meio na sombra da monumental poesia dele. Diz o seguinte, ele falando sobre o cronista, é alguém que tem o ar de remexer numa caixa de guardados, ou antes, de perdidos. Pedro Mexia, que é um bom cronista, vocês conhecem no português, ele tem um livro publicado aqui no Brasil, chamado Queria Mais É Que Chovesse, que saiu pela Tinta da China. É notável esse cara, ele é um bom cronista numa tradição brasileira, assim, sabe? É um cara relativamente novo, ele tem uns 50 anos, e ele diz o seguinte, que é o mais livre dos gêneros, de fato é. Né? Ele diz um texto sobre tudo, sobre qualquer coisa. Você pode pegar qualquer pretexto e fazer esse cantonamento chamado de uma conversa mais ou menos fiada. Né? Enfim, gente, muito descosturado, né? Não. Roberto, você já viu a edição todas as crônicas da Clarice, que acabou de sair? Não vi.
Vai ser lançado no mês que vem. Olha, vou falar um pouquinho desses cronistas, muito rapidamente, sobre cada um. O Antônio Maria já meio que falei, tá? Era um cara que pegava, assim, os assuntos dele poderiam ser, por exemplo, ele se inspirava numa página dos classificados, ele criava, então, um romance dos classificados. Ele lia uma coisa lá, vende-se vestidos de noiva, ele imaginava toda uma história que vem por trás daquilo ali. Ou ele pegava situações da vida, situações do amor, e pegava, como eu acho, pouquíssimos escritores pegaram, assim, dos nossos, né? Ele tem uma crônica, que eu pus até nessa antologia lá da Boa Companhia Crônicas, em que ele fala do encontro casual de pessoas que se amaram, né? E que não existe mais o sentimento de amor, mas tem ali sei lá, tem uma coisa um pouco agridoce naquilo, né? E ele relata então um pouco a conversa com essa pessoa e tal. E de repente ele se pega perguntando pela saúde, escuta, e você e tal. É um negócio maluco, você amou aquela mulher desesperadamente, de repente você fala assim, como vai o pâncreas? Que coisa deprimente. Então ele consegue, não com essas palavras aqui, mas com coisas muito mais finas, ele consegue criar, passar para você essa situação que eu acho que quase todos nós já vivemos, né? Bom, Antônio Maria. O Rubem Braga, eu já falei um pouco, que é um cara que surge lá em Minas e não faz outra coisa, não ser crônica. E Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende foi um ficcionista, né? Eu faço para mim são três Ottos muito diferentes. O Otto ficcionista, o Otto de O Braço Direito, A Testemunha Silenciosa, ele habita um mundo assim muito meio tenebroso, primeiro situado num tempo passado, lá dos anos 20, 30, nos Cafundós de Minas Gerais, imagino que seja São João del Rei, a terra dele, né? E são pessoas às voltas com grandes conflitos morais e religiosos e tudo mais. Tudo. 5 minutos. Aguenta a mão, gente. Enfim, e o Otto, esse é um Otto pesado. Você tem um Otto um pouco mais solar, que é o Otto de o Príncipe e o Sabiá. E você tem o Otto escancaradíssimo, que é o das crônicas, que é muito próximo do quarto Otto, que esse aí ninguém pegou, que é o Otto da conversa, do bate-papo. Sabe, uma coisa absolutamente... Eu tive a felicidade o privilégio de conhecer bastante esse Otto também, né? Mas nas crônicas ele é absolutamente solto. Ele é capaz de falar do fato da véspera, que vai morrer ali, sei lá, a crise do governo Collor. O Collor cai, não cai em 92 e tal. E ele é capaz de contar aquilo de uma maneira que, mesmo sem Collor, sem nada daquilo, sem impeachment, sem nada, hoje, a leitura daquilo, o fato deixou de interessar, mas o texto se segura sozinho. Né? Quem mais? Nós temos o Paulo. O Paulo é um cara que eu acho assim, talvez daquele famoso grupo dos mineiros, né? O Otto chamava os 4 cavaleiros de um íntimo apocalipse, ele talvez tenha sido a pessoa mais dotada para a literatura, mais preparada. A que foi mais, talvez, infeliz. De todos eles, o que precisou ganhar a vida para valer, no caso com mulher rica, né? Ele foi um grande poeta. Essa semana que entra, aliás, eu participo de uma banca de mestrado, exatamente sobre a poesia de Paulo Mendes Campos. A crônica dele é uma coisa que tem uma pegada lírica maravilhosa, em várias. Tanto quando eu reorganizei os melhores poemas de Paulo Mendes Campos para a editora Global, eu botei alguns textos em prosa. O Amor Acaba é um deles. Não é? Enfim, ele tinha vários... a paleta dele era muito variada. Ele tinha um humor fantástico. Ele era um bom contista também. Tem algumas crônicas dele. Pessoas falam, mas isso é um conto ou uma crônica? Tanto faz.
sabe? A gente pode usar um pouco aquele negócio. Como a Clarice, ela inclusive publicou textos como crônica e como conto, o mesmo texto. Sim, a gente pode usar para crônica um pouco aquele negócio que o Mário falou a respeito de conto, perguntado para ele, e falou assim, olha, conto é tudo aquilo que seu nome de conto. E crônica também é um pouco isso. A crônica só não pode ter, e aí eu queria realmente... O Ivan Ângelo, nós não vamos ter tempo para isso não. Acho que no Paulo só. Acho que com o Paulo a gente encerra. Depois, se alguém quiser fazer pergunta. Olha, enfim, o Ivan Ângelo, uma vez, pelo amor de Deus, eu acho um dos melhores cronistas, talvez um grande cronista brasileiro. Ninguém sabe disso porque ele escreve naquela revista Borocochô, que é a Veja São Paulo, e saiu dessa região, ninguém ouve falar. Ele tem uma total inapetência para aparecer, para se promover. Não é? Foi um custo conseguir que ele topasse e eu organizei melhores crônicas de Ângelo lá para a coleção da Global. Ele é maravilhoso. E ele tem umas reflexões aqui que valeria até botar na roda depois aí, como ele vê a crônica, sabe? Eu acho que ele vê de uma maneira muito... Enfim, falava do Paulo, falava da Clarice. A Clarice é uma cronista sui generis, totalmente sui generis. Como ninguém, ela expõe os tormentos da vida de cronista, ela duvida de si mesma, duvida do que ela esteja fazendo, ela se expõe de uma maneira... não conheço ninguém que se expôs como cronista, como ela se expôs, né? Talvez ela tenha justamente explicitado essa diferença a que você se referiu entre o romancista e o cronista. Porque ela disse isso na crônica, como ela se comportava como romancista e como cronista. Né? Sim. Enfim, olha, esse time com que o portal começa, que eu acho que será enriquecido. Eu sonho muito com o que a gente vem a ter Drummond. Claro. Não é? É da Casa Rui, só depende da família autorizar. Aí mais encrencado, Fernando Sabino, eu acho. Também. Fernando Sabino é um notável contador de histórias. Você acha que isso é pouco? Não é não. A maneira como ele, com pouquíssimos meios, ele consegue resolver uma história, sabe? Essa coisa meio elétrica dele, um microcosmozinho, assim, o que ele fez no Monte Marcado, que é aquela coisa de tirar o fôlego, né? Enfim, é um timaço e... É só um começo, né, Humberto? Esse aqui é um começo. Né? Eu acho muito bacana que se dê um espaço assim, grande, exclusivo para isso. Eu associo isso a outros fatos positivos que estão acontecendo, como, por exemplo, a criação de uma categoria crônica num prêmio importante, prestigioso, como é o Jabuti. Né? Até agora, a crônica entrava junto com o conto. Não tem alhos e galhos, gente. Sabe? De Garcia quer dizer biblioteca e arquivo. E aí coincidiu que esses são cronistas. E todos eles guardaram nos seus arquivos os recortes das crônicas que publicaram em jornal. Então, durante esses anos, como eu disse, eu trabalho com 2 arquivistas que foram catalogando esse material, descrevendo. Isso é um trabalho de formiguinho, finíssimo trabalho assim. Demorado, que não aparece, né, porque o pesquisador vai e encontra lá já tudo descrito, ele não faz ideia de quanto tempo, às vezes, a arquivista levou para identificar um recorte que, às vezes, o cronista guardou sem conservar o título do jornal, a data. Então, ela vai pesquisar. Então, é um trabalho de bastidores, basicamente. E esse é até um momento muito importante para nós, do Departamento de Literatura, porque é a primeira vez que eu acho que as arquivistas vão ver o trabalho delas aparecer mais, porque a ideia do portal é essa, é dar mais visibilidade ao arquivo. Então, e eu acho que com essa edição de todas as crônicas da Clarice, que é uma edição no mesmo projeto editorial de todos os contos,
e pelo que o Humberto falou aqui, que a academia demorou a reconhecer a crônica. Então, eu tenho a impressão, Humberto, não sei se você concorda, que esse é um momento, eu espero, que com o lançamento do portal, com essa bela edição da Clarice, eu espero que esse seja um momento assim, realmente de promoção e de valorização da crônica. Então, para nós, do Departamento de Literatura, poder expor esse material de uma maneira mais atraente, vamos dizer assim, é um momento muito bom e também muito feliz para a equipe. Acho que nunca a equipe foi tão unida, porque trabalhou tão junto nesse projeto.